Dando prosseguimento na nossa aula sobre direitos políticos, hoje nós vamos falar sobre capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva e a lei da ficha limpa. Em primeiro lugar, o que é capacidade eleitoral ativa? Vou continuar naquela didática que eu estava. Aquele material que eu mandei no grupo, eu vou lendo e vou explicando parágrafo por parágrafo, ok? Capacidade eleitoral ativa é definida pelo glossário eleitoral como reconhecimento legal da qualidade de eleitor no tocante ao exercício do sufrágio. Ou seja, quem tem a capacidade eleitoral ativa é quem é que pode ser eleitor no Brasil. Nós sabemos que nem todos têm a qualidade de eleitor, nem todos podem exercer esse direito fundamental que é o direito político de votar, né? Quem é que pode votar? Quem é que tem a capacidade eleitoral ativa? É a mesma coisa, tá bom? Assim, eleitor é o cidadão brasileiro devidamente alistado na forma da lei, no gozo de seus direitos políticos e apto a exercer a soberania popular, consagrado no artigo 14 da Constituição Federal, por meio do sufrágio universal, já explicamos na outra aula o que é o sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e mediante os instrumentos de plebiscito, referendo e iniciativa popular das leis. Ou seja, quem tem a capacidade eleitoral ativa, quem tem esse direito político de votar, ele pode votar tanto nos representantes, ok, nos cargos públicos, quanto pode votar em referendos e em plebiscitos, ok? Quem não tem o título de eleitor, né? Quem não é eleitor não pode votar em referendo ou em plebiscito, tá bom? E também não conta aquela porcentagem para poder contar para a lei de iniciativa popular. Aquelas leis de iniciativa popular que a gente falou na última aula, né, que tem que ter 1% do eleitorado nacional dividido em pelo menos 5 estados com 0,3% do eleitorado de cada um desses 5 estados, só vai contar as pessoas que têm o título de eleitor, tá bom? Para a lei de iniciativa popular também. Isso é a capacidade eleitoral ativa. O que é capacidade eleitoral ativa? Quem pode votar. Quem pode votar nos representantes, quem pode votar em referendo, em plebiscito e quem é que conta a assinatura para a lei de iniciativa popular, ok? O parágrafo 1º do artigo 14 da Constituição elenca quem pode e ou deve votar no Brasil, tá bom? Galera, quem que é obrigado a votar no Brasil? Quem tem mais de 18 anos e menos de 70. E quem que pode votar? Quem é que é facultado votar? O voto é facultativo, ou seja, você pode votar ou não, os analfabetos, pessoas maiores de 70 anos e pessoas maiores de 16 e menores de 18 anos. Para esses 3 tipos de pessoas, o voto ele é facultativo. Então, repetindo, a pessoa fez 18 anos, o voto passa a ser obrigatório. E se você não votar? Se você não votar, você paga uma multa, ok? Porém, se você tiver entre 16 e 18, você pode votar. Você pode fazer seu título de eleitor, tá bom? Chegou aos 70 anos, você continua votando se você quiser. Se você for analfabeto, você pode votar ou não. Também é facultativo, tá? Isso lembrando que capacidade eleitoral ativa. A capacidade de votar, não de ser votado. Para ser candidato, é a capacidade eleitoral passiva, tá? Além disso, um detalhe importante, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório, Exército, Aeronáutica e Marinha, os conscritos. Quem que são conscritos, gente? Conscritos é a galera que está fazendo o serviço militar obrigatório. Quando quando o homem completa 18 anos, ele é obrigado a se alistar nas Forças Armadas, Marinha, Exército ou Aeronáutica. Em municípios igual Nova Serrana, Pitangui, geralmente a pessoa é dispensada por excesso de contingente. Geralmente, em municípios pequenos, que não tem tiro de guerra, não tem destacamento do Exército,
essas pessoas elas não são chamadas para o serviço militar obrigatório, mas existe um serviço militar obrigatório. Você é obrigado a, todos os homens, né, maiores de 18 anos, é obrigado a fazer esse alistamento no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Geralmente, em lugares pequenos, não é chamado. Eu lembro que tinha primo meu de Sete Lagoas tem o tiro de guerra. E outro lugar, eu acho, Bom Despacho também tem o tiro de guerra. Que se você fizesse o alistamento nesses locais, você provavelmente seria chamado. Aí o que esses primos meus faziam? Vinham para Pitangui, pegavam o endereço da minha avó, falavam que estava morando em Pitangui e faziam o alistamento em Pitangui, porque sabia que aqui não chamava. Ok? Nova Serrana, mesma coisa. Nova Serrana, eu não conheço ninguém que foi chamado para trabalhar, fazer serviço militar obrigatório em Nova Serrana. E tem o contrário também, né, gente? Tem aquela galera que quer ser do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e ela procura um município em que pode chamar as pessoas. Aí, por exemplo, aqui em Pitangui, a galera vai para Sete Lagoas, vai para Bom Despacho, para Divinópolis eu tenho certeza que tem, e pede para poder entrar no Exército lá, faz o alistamento lá. Aí, dentre esses, é chamado alguns. Faz um exame médico na pessoa para ver se a pessoa pode servir o Exército. Se essa pessoa puder servir, ela é conhecida como conscrito, tá? É conscrito. Vai aprender a atirar, vai aprender exercícios militares, vai ficar sob uma rigorosa disciplina e nesse tempo elas não podem votar, ela não pode nem se alistar como eleitor, ok? Da mesma forma os estrangeiros que moram no Brasil não podem votar aqui no Brasil, ok? Eles estão excluídos dessa capacidade eleitoral ativa. E o que é capacidade eleitoral passiva, gente? O glossário eleitoral define capacidade eleitoral passiva como a susceptibilidade de ser eleito. Ou seja, quem é que pode ser candidato? Quem é que pode se candidatar? Quem é que tem essa capacidade eleitoral passiva? É a mesma coisa. Para ser candidato, além de ser eleitor, ou seja, tem todos aqueles requisitos, além de ser eleitor, e estar em dia com suas obrigações eleitorais, o cidadão tem que cumprir várias condições de elegibilidade e não pode incorrer em nenhuma situação de ineligibilidade. O que é isso, gente? Elegibilidade é as condições básicas. Primeiro, ter nacionalidade brasileira, ok? Coloquei aqui os critérios básicos indispensáveis. Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos. Coloquei aqui, há casos de pessoas com direitos políticos cassados por cometimento de crimes, por exemplo. Né? O lei da ficha limpa, que a gente vai falar mais na frente. Alistamento eleitoral, tem que estar registrado como eleitor, porque o que acontece? Às vezes a pessoa, ela faz 18 anos, ela ainda não fez o alistamento como eleitor. Então ela também não pode se candidatar, tá bom? O domicílio eleitoral na circunscrição. Você não pode se candidatar fora da cidade ou estado onde você vota. Eu, por exemplo, eu voto em Nova Serrana. Há muitos anos eu optei como domicílio eleitoral Nova Serrana. Então, eu só posso me candidatar a qualquer cargo, vereador, prefeito, pela cidade de Nova Serrana. Entenderam isso? Isso. Eu fiz isso, eu tenho domicílio em Pitangui, mas como eu sou servidor público, todo servidor público tem domicílio necessário no lugar onde ele trabalha. Então, eu tenho 2 domicílios. Eu tenho domicílio em Pitangui e em Nova Serrana. Porém, eu optei por votar em Nova Serrana, que era o lugar onde eu passava mais tempo, né? Quando eu era mais jovem. Meu domicílio eleitoral é em Nova Serrana. E a filiação partidária. No Brasil, isso aí é debatido muito, viu, gente? Principalmente com o nosso novo presidente, o Jair Bolsonaro. Precisa, e tem muita gente também, eu fico vendo o pessoal do MBL, muita galera que é contra partidos, falando o seguinte: poderia ter uma eleição sem que o candidato precisasse de um partido, mas no Brasil não pode. Por que eu falo do Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro ele foi eleito pelo PSL. Só que
vários motivos que deixaram o presidente contrariado, ele saiu do PSL. Hoje, o presidente da República não tem partido. Porém, se ele quisesse tentar reeleger, ok? Ou se ele tentar se candidatar a qualquer forma, ele vai ter que se filiar a um partido. Isso é alvo de críticas, porque a gente coloca mais poder na mão do partido do que na mão do candidato, né? Além desses elementos básicos, temos a questão da idade, que é muito comum ser cobrada em concursos públicos. A idade mínima para se eleger nos diversos cargos públicos é o seguinte. Primeiro, gente, para presidente, vice-presidente e senador, 35 anos. Ok? É o máximo, é o que mais precisa. Presidente, vice e senador. Para governador, vice-governador, 30 anos. Para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, né? Que é o mesmo que é do deputado do Distrito Federal. Prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Engraçado, juiz de paz também tem que ser eleito. A gente não sabe muito, né? Mas juiz de paz também é eleito. É 21 anos. E para vereador, 18 anos. O interessante, gente, todas essas idades aqui, isso é interessante, não está no material. Todas essas idades, a pessoa tem que ter essas idades na hora da eleição, com exceção de uma, que é a de vereador. A pessoa pode ter 17 anos quando for a eleição e ter 18 anos quando for tomar posse. Sabe quem foi eleito desse jeito? O Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro, quando ele foi eleito pela primeira vez vereador no Rio de Janeiro, eu acho que ele concorreu com a mãe dele, ele tinha 17 anos e quando da eleição, só que antes de tomar posse, ele ia tomar posse dia 1º de janeiro, antes de tomar posse ele fez os 18 anos, porque a eleição é em outubro e a posse é em janeiro. Entenderam isso? Ou seja, para todos esses cargos, essas idades, elas são obrigatórias para eleição, para o dia da eleição, menos a de vereador. A de vereador, a pessoa pode concorrer como vereador com 17 anos, se ela for, ela só vai ter que, ela tem que ter 18 anos no dia de tomar posse. Muito bacana, né? Agora, no caso do militar, tem uma diferença sobre a sua elegibilidade. O militar, ele tem uma coisa diferente, se ele quiser concorrer. O que acontece? Se ele tiver menos de 10 anos de serviço militar, ele deve afastar da atividade. Tem até 10 anos de serviço militar, ele se afasta como militar para poder concorrer. Ok? Agora, se tiver mais de 10 anos, a autoridade superior vai agregá-lo, ou seja, vai vai ficar responsável por ele durante esse período, ele não vai se afastar das atividades, e se ele for eleito, ele já vai ser aposentado, o que aconteceu também com o presidente Jair Bolsonaro, né? No ato da diplomação, ele passa para inatividade, ou seja, vai ser aposentado, se tiver 10 anos de serviço, ok? Finalizando, lembrem-se que não pode ser eleito, são inelegíveis os inalistáveis, ou seja, aqueles que não podem votar, né? Quem que não pode votar? Menor de 16, menor de 16 anos, pessoas que têm o direito político cassado e os analfabetos, tá bom? Falar um pouco sobre a lei da ficha limpa, gente. A Constituição lista no rol dos inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, do governador de estado, de Distrito Federal, de prefeito ou de quem haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandado eletivo e candidato à reeleição. Essa parte, gente, a gente vai falar na próxima aula um pouco sobre nepotismo. Ok? Essa parte dos parentes, a pessoa que ainda, a pessoa que tem um parente, cônjuge, né? Marido, ou é filho,
E eu vou explicar direitinho sobre essa circunscrição. Vamos passar um pouco para frente, eu quero falar sobre essa lei da ficha limpa. A Lei Complementar número 64 de 90, alterada pela Lei da Ficha Limpa, que é fruto da iniciativa do povo brasileiro, né? Iniciativa popular, como a gente viu da outra aula, ainda estabelece outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação. Ou seja, condição de inelegibilidade é só, na Constituição, é só do parágrafo anterior, no caso de nepotismo. A gente vai falar na aula, no próximo vídeo agora que eu vou gravar. Só que a lei da ficha limpa, lei complementar número 135 de 2010, que foi lei de iniciativa popular, trouxe outro caso que é para proteger a probidade, um sistema político probo, a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego da administração direta ou indireta. Galera, o que acontece? A lei da ficha limpa, que foi uma lei de iniciativa popular, ou seja, teve que pegar 1% do eleitorado dividido em 5 estados, com 0,3% dos eleitores de cada estado. Essa lei propõe o seguinte, que se um candidato ele for condenado até segunda instância, não precisa ter trânsito em julgado, tá? Isso aí não tem nada a ver com a prisão em segunda instância, ok? Por quê? Porque isso aqui é uma previsão legal. A prisão em segunda instância, ela até então não tem uma previsão legal, por isso é que mudou. Entenderam isso ou não? Um exemplo, a gente tem o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Ele está solto, foi solto porque considerou-se que a prisão em segunda instância ela é inconstitucional. Entenderam? Mas a lei da ficha limpa, ela tem um dispositivo claro, falando que se a pessoa foi condenada em segunda instância, ela não pode ter a capacidade eleitoral passiva, ela não pode ser candidata. Entenderam isso? É totalmente diferente. A prisão em segunda instância foi declarada inconstitucional, mas a prisão... E na verdade, ela foi declarada inconstitucional, depois vocês podem entrar um pouco nessa questão, não por causa... mas por falta de legalidade, que não tem essa previsão legal, né? Não tem uma previsão legal de prisão em segunda instância. Falta colocar uma lei falando que pode prender em segunda instância. Ok? Não tem essa previsão legal. Já no caso de inelegibilidade, tem a previsão legal da lei da ficha limpa. Ok? Eu acho, tomara que vocês tenham entendido isso. Porque, na minha concepção, a Constituição Federal não veda a prisão em segunda instância. Ocorre que não tem lei que permita a prisão em segunda instância. O Código de Processo Penal, ele não disciplina uma prisão provisória em segunda instância. Na minha opinião, é só isso que falta. Tem gente que acha que não, que pelo princípio da culpabilidade. Mas aqui também está ferindo, né? Ninguém será presumido culpado até o trânsito em julgado, ou seja, até todos os recursos, né? Do STJ e do STF. Mas aqui está falando claramente, você foi condenado em segunda instância, você perde a capacidade de ser eleito. Ok? Por isso que o presidente Lula ele não tem essa capacidade. A lei da ficha limpa foi aplicada pela primeira vez nas eleições de 2012. E entre as novidades traz a possibilidade de tornar inelegível por 8 anos políticos condenados em processos criminais em segunda instância, cassados ou que tenham renunciado para evitar cassação, entre outros critérios. Tá? Exatamente o que a gente falou. Galera, eu deixei aí o link para o glossário eleitoral, depois vocês acessam e dão uma pesquisada. O vídeo está ficando comprido, vou começar um outro agora.